Olá, olá, zumbis desse multiverso! Estamos ao vivo para falar desse quinto episódio da série What If. Gente, que episódio foi esse? Assim, de novo, eu sempre começo desse jeito porque assim, o What If tá surpreendendo muito e principalmente por causa desse episódio, eu vou contar para vocês por que eu acho que o What If é um acerto muito grande para Marvel ter começado essa nova fase. Mas antes da gente começar, se vocês estão assistindo ao vivo aí, se vocês estão assistindo gravado, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre tem live aqui no canal, todas as quartas-feiras às 8h30, para falar das séries do Disney Plus. Agora a gente está falando sobre o What If, em breve vai ter The Mandalorian, vai ter The Book of Boba Fett, vai ter várias outras produções, e aqui a gente vai fazer lives para ter essa interação. Eu faço essas lives para justamente vocês estarem juntos aqui, a gente construir uma ideia, construir teoria, conversar sobre essas produções. Então já agradeço demais quem está inscrito, quem ativou o sininho e venham aqui todas as quartas-feiras que a gente está aqui para conversar sobre essas séries. Mas então, o quarto episódio da série, o quinto aliás, desculpa, o quinto episódio da série, ele começou numa premissa muito diferente, assim. Eu fiz um vídeo aqui, um shorts, que eu falo sobre esse vídeo, sobre esse episódio, numa ideia de que o episódio ele começaria porque o Bruce Banner foi levado para um outro universo, para uma realidade alternativa. Só que na verdade não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? O Bruce Banner voltou, lembrando que aquele momento que ele está voltando, aquilo dali é o início de Vingadores Guerra Infinita, né? Lembrando que o Bruce Banner estava no planeta Sakaar, onde o Thor encontra ele em Thor Ragnarok, ele está em formato de Hulk, ele volta a se tornar o Bruce Banner na Terra, e quando Thanos chega na nave dos Asgardianos, o Heimdall manda o Bruce Banner de volta, o Hulk, né? Ele estava em formato de Hulk ainda, manda o Hulk de volta para a Terra, para avisar, para acionar os Vingadores e tentar evitar uma catástrofe com a chegada do Thanos. Mas aí o que acontece nesse episódio aqui é que o Bruce Banner chega na Terra, ele cai ali, eu ia dizer o Hulk, mas ele já estava com o Bruce Banner. Ele cai na mesma cena, exatamente o mesmo momento na linha temporal regular da Marvel, só que aqui, nesse universo que ele caiu, já é um universo modificado. Não foi ele que modificou. Então, o evento Nexus desse episódio não é o Bruce Banner caindo em um lugar diferente. E aí é que mora a diferença do que a gente estava esperando pelo trailer, pela divulgação de ontem da Marvel e da Disney. Então, ele cai nessa terra que está totalmente deserta, está tudo muito diferente, muito inesperado, inóspito. E aí, o mais interessante é, quando chega o Tony Stark, a gente já vê pela silhueta do Tony Stark que ele é diferente. Porque, enfim, chega o Falso de Ébano, chega agora não vou lembrar o nome do outro filho do Thanos, mas aquele grandão, né? Só que aí atrás dele aparecem o Tony Stark, o Doutor Estranho e o Wong. Só que a gente já vê pela silhueta que aparece ali que não é exatamente eles. E a gente descobre que não, realmente, aqueles personagens todos viraram zumbis. E quem é que salva o Bruce Banner? Eu acho que o mais legal disso é quem é que salva o Bruce Banner daquela situação? A Vespa. Exatamente a Vespa. E o fato da Vespa ela tá presente nesse momento faz com que a gente veja assim uma configuração totalmente diferente desse universo, porque a Vespa nunca foi uma integrante ativa dos Vingadores, né? Ela acabou se integrando aos Vingadores onde? Em Vingadores Ultimato, né? Meio que tava ali, tava no jogo, então para jogar, né? Já tava pronta. Ela não necessariamente ela se colocou nos Vingadores como uma integrante ativa, né? Ela acabou entrando ali por coincidência pela situação da guerra contra o Thanos. E aí que a gente entende o que foi o evento Nexus desse episódio. Porque o evento Nexus aqui foi justamente
o Hank Pym tentando ir resgatar a Janet Van Dyne, né, como a gente vê no Homem-Formiga e Vespa, o segundo filme. Só que aí, no caso dessa realidade, a Janet, ela não sobreviveu como no filme do Homem-Formiga. Ela, na verdade, se infectou por causa de um vírus, e esse vírus tornou ela um zumbi. Aquela velha clássica história de zumbi que realmente é um vírus que ataca a humanidade se torna essa criatura morto-vivo, assim. Não é nada muito diferente do que a gente já conhece de outras histórias de zumbis. E aí, nesse momento, ela ataca o Hank Pym, eles voltam do reino quântico e começam a infectar toda a humanidade. De repente, a humanidade toda virou zumbi, né? Quem se salva naquela situação ali é a Hope, né? Ela deixa o Scott de lado, tipo assim, deixa que os meus pais ataquem ele e ela vai embora, né? E aí todos se tornam zumbis. Os Vingadores são acionados para tentar salvar a humanidade, para tentar reverter a situação, mas já era tarde demais, eram muitos zumbis, eles atacam os Vingadores e Capitão América, Gavião Arqueiro, todos eles se tornam zumbis por causa do ataque, eles não conseguem conter o ataque dos zumbis. E quando Bruce Banner chega, já está o caos instaurado. Até aí, a gente imagina, pelo menos eu comecei o episódio imaginando que o foco do episódio seria justamente essa questão dos zumbis. Seriam essa história de zumbis e uma história de equipe, né? Provavelmente eu imaginei que o forte do episódio seria a equipe, que também é um ponto forte, mas não é o principal, não é o mais forte. Porque daí a gente vai para um outro momento que é o Peter Parker fazendo aqueles vídeos, aquelas filmagens dele super cômicas, como ele já fazia nos filmes solo do herói, né? E no Guerra Civil também ele fazia aquilo. E aí a gente tem esse momento cômico dele gravando o Apocalipse, ele falando com rap. E isso foi muito legal, assim, trouxe uma vibe mais leve, porque até então parecia que o negócio ia ser muito pesado. E o episódio anterior que a gente teve do Doutor Estranho foi um episódio bastante sentimental. Então, a sensação que dava nesse episódio aqui é que ele seria também muito pesado, muito difícil, assim, né, na questão temática, porque justamente a gente está falando de uma aniquilação, né, por zumbis. Mas aí a gente descobre que tem vários Vingadores que conseguiram se salvar. O Bucky Barnes, a Okoye, a própria Hope, que eu tinha comentado, o Homem-Aranha. E aí eles então salvam o Bruce Banner. E além do Homem-Aranha, além dessa galera, tem um integrante desse grupo de sobreviventes, que é o integrante Master, que é o Manto da Levitação. Sim, o Manto da Levitação é o grande integrante dessa equipe, que está ali sempre ajudando eles. E acaba se tornando um parceiro muito próximo do Peter, né? E aí, então, depois de toda essa contação, né, explicação do porquê que os humanos se tornaram zumbis, os Vingadores, esse grupo, né, vamos botar eles como os Vingadores, né, que são os personagens remanescentes, eles decidem ir até as instalações antigas da SHIELD, porque lá provavelmente eles vão encontrar uma cura, eles vão tentar achar um jeito de reverter essa situação. Uma personagem que me veio agora na cabeça que eu lembrei, Sharon Carter também tá nesse grupo, né? Mas aí eles precisam pegar um trem, eles vão consertar o trem, consertam o trem ali, o Peter ele ajuda a pegar no tranco, digamos assim, e eles conseguem então liberar aquele trem, e aí tem vários momentos, eu acho que não vale a pena a gente se focar nas aparições, porque assim, aparece o Capitão América, zumbi, aparece o Homem de Ferro, zumbi, o Gavião Arqueiro, né, que foi quem capturou o Happy, capturou a Sharon, né, todos eles aparecem ali. Uma coisa que eu acho interessante, o Falcão também aparece, uma coisa que eu achei interessante desse episódio é que esses zumbis, eles são, né, seres irracionais, enfim, que querem se alimentar de seres humanos puros, mas ao mesmo tempo eles conservam
as características do humano por trás deles. Então, o Gavião Arqueiro, ele mesmo sendo um zumbi, teoricamente sendo uma criatura sem cérebro, sem consciência, vamos botar assim, sem consciência, ele ainda é um exímio atirador, um exímio arqueiro. E aí, nesse sentido, assim, vale muito a questão do... Não é exatamente o zumbi convencional que a gente pensa. Depois que a gente termina o episódio, eu refleti um pouco sobre isso, assim. Mas, de qualquer forma, eles então conseguem fazer esse trem funcionar e eles saem, né? Só que no meio do caminho, a Hope é infectada, a gente tem esse momento deles ali conversando, e nesse momento da conversa deles, a Hope tem um diálogo excelente com o Peter, com o Homem-Aranha que a gente conhece, que não é apenas o Peter Parker que a gente viu nos filmes. Ele é um personagem mais maduro. A sensação que eu tenho nesse universo do episódio 5, né, nesse universo de zumbis, o Peter Parker ele teve que amadurecer muito, mais do que ele já devia ter amadurecido nos outros filmes, mas ele perdeu todo mundo, inclusive o Tio Ben. Ele é mencionado, é a primeira vez que o Homem-Aranha do Tom Holland tem a menção do Tio Ben, do famoso Tio Ben, e esse momento eu acho que é um momento excelente de construção do personagem, porque daí a gente vê um outro Homem-Aranha, um outro Peter Parker, que é esse jovem adulto maduro, com consciência de tudo que ele acredita, consciência das pessoas que acreditavam nele. Então, eu gostei bastante da construção desse personagem. Eu acho que finalmente a gente viu, porque assim, até agora não deu pra ver um Peter Parker maduro. Esse é o Peter Parker, por exemplo, que a gente viu lá no início dos anos 2000, né? Se a gente for comparar com o Peter Parker do Tobey Maguire, que era aquele cara preocupado com a família, preocupado com a Tia May, preocupado com a Mary Jane, agora a gente começa a ver esse outro Homem-Aranha que continua com um bom humor, mas também entende o peso das responsabilidades que ele tem, né? Agora faz muito sentido, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, porque ele acaba se tornando o foco do episódio. Eu não sei vocês, mas eu não estava vendo isso vir, assim, eu não esperava isso, esse ponto de apoio do episódio. Eu acho que o episódio, ele conseguiu construir, porque ele começa com a coisa do zumbi, e daí a gente pensa, não, vai ser um episódio sobre zumbi, e a equipe que vai ter, né, porque eu volto a dizer, a equipe é uma questão importante do episódio, mas de repente tem uma virada de chave, assim, e a gente começa a ver o Homem-Aranha do Peter Parker, o Homem-Aranha desse episódio como um personagem ainda mais forte. E não forte no sentido de superpoder, mas forte em maturidade, em compreensão de mundo, em compreensão de deveres que ele tem. Então, achei bem interessante isso. E aí, então, eles chegam lá na instalação da SHIELD, só que, né, minada de outros zumbis. A Hope, então, se sacrifica, ela fica gigante e vai até a instalação e deixa os Vingadores lá. E aí, na instalação, eles percebem que os zumbis não entram, né? Eles passaram daquele portão, existem aberturas no portão, não teria nenhum trabalho para os zumbis passarem, mas eles não passam, isso já soa muito estranho. E aí então a gente descobre mais um plot twist que também não esperava por esse ponto nesse episódio, que é a aparição do Visão. E o Visão, como um sintesoide, ele tem a sua parte biológica, ele tem a sua parte orgânica, mas ele, em tese, é uma máquina. E a energia do cristal, a energia da joia da mente, faz com que ele consiga repelir os zumbis. E aí então se descobre, por isso que eu disse que depois que a gente assiste o episódio, a gente entende que esses zumbis, eles têm uma característica um pouco diferente dos zumbis convencionais que a gente conhece, pelo menos essa foi a minha impressão.
Porque esses zumbis, eles são afetados no cérebro deles, de uma forma que eles viram aquelas criaturas, mas a energia emitida pela joia da mente consegue repelir eles. E o Visão começou a analisar isso, começou a estudar, né, como uma boa máquina, ele começou a analisar essa situação e percebeu que talvez ele fosse a chave para curar todos os outros Vingadores, toda a outra humanidade, né, na verdade. Só que aí, enquanto eles estão ali, o Bucky Barnes começa a ir para outros cantos da instalação. E ele encontra o nosso querido Chadwick Boseman, nosso querido T'Challa, do Pantera Negra, né? Nesse caso, nessa linha ele é o Pantera Negra, sem uma das pernas. E aí ele descobre que o Visão, na verdade, aprisionou vários dos Vingadores como comida, alimento para Wanda. E aí a gente retoma uma questão que parece que é uma das maiores questões desse primeiro momento da fase 4, que é o amor da Wanda pelo Visão e vice-versa. Porque a Wanda, ela se torna uma zumbi, só que diferente dos outros zumbis, a Wanda é tão poderosa que ela não é repelida pela joia da mente. Então ela tá ali junto com o Visão, e o Visão, então, por esse amor, por esse sentimento intenso que ele tem pela Wanda, ele não quer maltratá-la. Ele decide alimentá-la para que ela não morresse, enfim, não acontecesse nada com ela. O que é muito bizarro, só que ao mesmo tempo é a cegueira do Visão pelo amor da vida dele. E ali então a gente descobre que o Visão, ele estava esse tempo todo, ele não tinha feito nada, porque justamente ele estava ali cuidando da Wanda. E aí, só que nesse momento, depois que os Vingadores descobrem isso e tudo, o Visão muda de ideia, ele percebe que ele cometeu um erro e ele arranca a joia da mente dele e entrega para os Vingadores para que eles achem algum satélite, algum emissor potente o suficiente para pegar toda a Terra, abranger toda a Terra e curar essas pessoas, esses zumbis, né, que são pessoas. Mas aí a gente vê vários desses Vingadores se sacrificando para que a joia consiga chegar em algum lugar. Então, Bruce Banner se sacrifica como Hulk, o próprio Bucky Barnes se sacrifica, todos eles ali se sacrificam para, no fim das contas, T'Challa também vai na nave, sem uma das pernas, né? Ele nessa realidade, ele serviu de isca para Wanda. E um detalhe que eu não tinha comentado, porque, enfim, é mais uma questão cômica da cena, acho que não é tão integrante necessário, mas é o Scott Lang, que ele foi ressuscitado pelo Visão, só que só a cabeça dele. Não é muito explicado isso, tá? É tipo assim, eu peguei aqui, ele usou, na verdade, o Visão usou o Scott Lang como cobaia, como experimento para ver se realmente a teoria dele sobre a questão da joia da mente fazia sentido. E aí, com os resultados do Scott Lang, ele percebeu que sim, era possível curar aquelas pessoas. Então, um momento bem cômico, né? Que, de novo, ele não é um momento essencial do episódio, mas ele tira umas boas risadas. Acho que na primeira aparição já é bom. E o próprio Paul Rudd, que é o ator que tá ali de novo emprestando a voz dele pro personagem, é hilário, não tem muito que questionar isso. Mas, enfim, esse é o episódio, né? Na verdade, o episódio, para concluir, então, é o Peter Parker saindo com a joia da mente, tentando descobrir um lugar para um satélite, alguma coisa para conseguir salvar a humanidade, e aí a gente termina com o Thanos zumbi chegando na Terra, com uma joia do infinito faltando, que é a joia da mente. Então, dá a entender talvez que nessa realidade, se o Peter não conseguir salvar a humanidade do efeito daquele vírus, ele provavelmente vai perder e o Thanos zumbi vai acabar... A gente não sabe o que o Thanos zumbi faria, né? Daí realmente vai para outro lugar. Mas enfim, eu acho que pontos importantes desse episódio são
Primeiramente, a construção do personagem Peter Parker, o Homem-Aranha, que a gente até agora não tinha visto de jeito nenhum essa construção de personagem, esse crescimento, amadurecimento desse personagem, e isso eu achei formidável, eu achei assim muito interessante da Marvel colocar o episódio do Doutor Estranho e logo depois o do Peter Parker e ainda ter essa influência grande do Strange, porque na verdade o manto da levitação fica com o Peter e se torna meio que o parceiro dele na luta, né, em todo o episódio. Então, parece bem interessante. Eu não acho que, por mais que a série What If seja canônica, eu não acho que o que aconteceu aqui, esse amadurecimento, vai de alguma forma respingar no Homem-Aranha do terceiro filme agora do Sem Volta para Casa. Não acho isso, mas seria tão bom. Seria tão bom ver esse Peter Parker que compreende a importância dele e tudo, na verdade, assim, mais do que isso, é entender o efeito de todas as pessoas que passaram por ele. Então, perder a Tia May, perder o tio Ben, que enfim é mencionado nesse episódio, perder o Tony Stark, o Happy, né, que ele menciona ainda com muito carinho o Happy. Então, tudo isso foi fazendo com que ele se tornasse um herói ainda mais forte, uma pessoa ainda mais resistente, resiliente. Então, gostaria de ver essa evolução, mas enfim. Né, a gente vê que no primeiro episódio foi a construção da Capitã Carter, né, a evolução da Capitã Carter. Segundo foi do Senhor das Estrelas, do Chadwick Boseman. Terceiro episódio foi o do Nick Fury, né, assim, um episódio que focou bastante no Nick Fury. Quarto episódio, Doutor Estranho. E quinto episódio, esse Homem-Aranha, né? Parece que cada episódio eles pegam um personagem, apesar de que o contexto, ele é um contexto muito mais amplo. Ele pega um personagem e esse um personagem existe uma evolução, uma construção dele. De novo, Peggy Carter, o Senhor das Estrelas, Doutor Estranho e Homem-Aranha. Temos 4 nomes até agora que podem muito bem tornarem-se os Guardiões do Multiverso, que é até então o nome que tem se dado a essa nova super equipe, né, que seriam esses Vingadores do Multiverso. E esses 4 com certeza vão estar, porque a gente já sabe que o Doutor Estranho encontra Peggy Carter e, enfim, esses são os personagens que a gente vê uma evolução. O episódio 3 e o episódio de hoje, ele tem uma concepção mais ampla, apesar de desenvolver bem o Peter Parker, ele tem uma concepção mais ampla de realmente criar um universo totalmente alternativo. Ele me lembra muito isso porque o episódio 3 é justamente a morte dos Vingadores, e aqui os Vingadores zumbis, assim, os Vingadores como personagens que não são todos efetivamente parte daquilo, ou não aqueles Vingadores que a gente está acostumado. Então, o que eu disse no início da live sobre o What If estar sendo um acerto muito grande da Marvel é justamente pelo fato da série ser canônica, ela vai influenciar o universo da Marvel e vai ser influenciada pelo universo da Marvel, mas ela não é uma série que tem altas pretensões de criar afetações no resto do multiverso. Tem coisas aqui que a gente pode muito bem utilizar no live action, né? Tem muita gente especulando sobre a Peggy Carter aparecer em alguma produção live action, né? Porque a atriz quer voltar a fazer a personagem, então tá tudo certo para que isso funcione. Mas fora esse fato, fora essa questão da Peggy Carter, eu não acredito que essas afetações da série vão ser enormes para o resto do universo da Marvel. A Marvel deu muito mais liberdade para a série, para que a série realmente brincasse com essa coisa de vamos criar universos alternativos. Vamos criar um universo em que o Chadwick Boseman, o T'Challa, se torna o Senhor das Estrelas. Vamos criar um universo dos Vingadores zumbis, porque também é um arco dos quadrinhos bem famoso, e que inclusive deu origem à série de TV The Walking Dead, né? Eu acho que tudo isso tá funcionando muito bem como essa aventura episódica,
né? A gente sabe que são 9 episódios, não é muita coisa, mas dá vontade de que essa série fosse maior ainda e que fosse assim, ó, episódios como tá sendo até agora. Episódios assim, ó, e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? Criasse histórias totalmente novas, né? E que partindo dessas histórias a gente tivesse talvez séries novas, né? Seria muito legal ver, por exemplo, a Peggy Carter, como eu disse, a Capitã Carter numa série própria. Uma série própria, infelizmente a gente não pode ter com o Chadwick, mas uma série própria do Senhor das Estrelas dele, por exemplo, e os Saqueadores, né, como uma equipe do universo, não sei. Seria muito legal, mas eu ainda acho que a série ela vai ficar mais contida nisso, né? As afetações que ela vai levar para o live action são pequenas, apesar de que, né, pequenas, mas muito significativas. Eu acho que realmente é uma construção de universo muito bem feita da Marvel nesse ponto. E por fim, né, só comentando, como eu comentei nos outros episódios, a dublagem é basicamente, acho que assim, 95% do elenco vocal aqui de dublagem é o mesmo elenco que tá nas séries, nos filmes da Marvel, salvo o Homem-Aranha, né? Que o Tom Holland não dublou esse Homem-Aranha, foi o mesmo dublador das séries, de uma das outras séries animadas do Homem-Aranha, que agora me faltou o nome, mas ele é o mesmo dublador, que faz um trabalho ótimo, né? É super divertido, consegue conservar bem a ideia do Homem-Aranha, mas, enfim, em comparação com os outros que são exatamente as mesmas vozes, Evangeline Lilly, a Okoye é a Danai Gurira, o Bucky Barnes é o Sebastian Stan, então todos eles voltam com as vozes deles, mas o Homem-Aranha não. Mas então é isso, gente. Esse foi o 5º episódio. Continuo gostando muito da série. Se a gente continuar no gráfico que eu estava fazendo, né? Então a gente tem o primeiro episódio que começa bem tímido ali, na minha opinião. Ele começa tímido, o segundo episódio é sensacional, né? Super emotivo pelo Chadwick. Aí o terceiro episódio fica num patamar estável, muito legal, assim. O quarto episódio eu acredito que conserva bem também. E agora esse 5º também. Eu acho que a Marvel agora, a série tá linear, né? Num linear bom, mas tá linear. Nada extraordinário. Então, que continue assim. A gente ainda não viu, por exemplo, a Gamora usando a armadura do Thanos. A gente não viu... Por isso que eu digo que eu não esperava o Visão, porque a gente vê o Visão na capa da série como Visão usando uma armadura do Ultron. Então, a gente já sabe que ele vai aparecer em outro episódio. Então, falta esse episódio também. E falta a reunião de todos eles. Do jeito que a série tá se encaminhando, porque a gente tá no 5º episódio, exatamente o episódio do meio da série, me parece que, assim, os 2 últimos episódios, talvez os 2 últimos episódios vai ser tipo parte 1, parte 2. Né, o 8 e o 9 vão ser parte 1 e parte 2 de uma grande história, de um grande arco de encontro desses heróis. Talvez seja isso. Eu aposto nisso. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, me conta o que vocês estão achando da série, o que vocês acham que vem para as próximas semanas. E se não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho, porque eu tô sempre falando sobre essa e outras séries do Disney Plus. Como eu disse lá no início, assim que surgir outras séries, a gente vai fazer lives semanais também. E eu agradeço desde já. Muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até a próxima produção e até semana que vem para o próximo episódio da série What If. Tchau, tchau, gente!